Devocional número 6. Será que Deus habitará na terra? Mas de fato, habitaria Deus com os homens da terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Depois que a rainha Elizabeth II morreu, milhões de pessoas em todo o mundo pararam para assistir a cobertura do seu funeral. Cerca de 1 milhão de pessoas lotaram as ruas de Londres para o cortejo fúnebre. E cerca de 2.000 pessoas encheram a abadia de Westminster para homenagear sua vida e caráter. Da mesma forma, é seguro supor que aqueles que estavam presentes na dedicação do Templo de Jerusalém, o que eles teriam falado sobre aquele acontecimento com admiração, e se o fizeram para toda a vida. Milhares de pessoas estiveram envolvidas na construção do templo durante o reinado de Salomão. Ocorreu durante um período de cerca de 7 anos de construção. Cerca de 70.000 homens carregavam cargas, 80.000 extraíam nas colinas e 3.600 estavam envolvidas como supervisores do projeto. Enquanto estava sendo construído, ficou claro que nenhuma despesa estava sendo poupada. O templo era dourado e exibia magnificência, com esculturas, pedras preciosas e revestido de ouro. Salomão resolveu construir o templo. Em sua visão clara, ele disse: "A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses." Segundo Crônicas, capítulo 2, versículo 5. Podemos pensar que na dedicação do templo, Salomão estaria dizendo a si mesmo: isso poderia ficar melhor. Mas em vez disso, Salomão perguntou: de fato habitaria Deus com os homens na terra? Essa é uma grande questão. De fato, o templo era grande, mas era um templo grande para um Deus maior ainda. Um Deus grande o suficiente a quem os céus e até os céus dos céus não podem conter. Foi grande o suficiente para restaurar o tipo de relacionamento, esse templo, entre homem e Deus? Será que esse templo foi grande o suficiente para restaurar o relacionamento que Adão e Eva haviam rompido no jardim? Anos de construção, nenhuma despesa poupada, dezenas de milhares de pessoas envolvidas no projeto, uma celebração magnífica e justificável de dedicação nesses momentos. O rei Salomão não conseguiu evitar a realidade. Deus é incontrolável. Por maior que fosse a morada que ele construísse, por maior que fosse o templo, não poderia ser majestoso o suficiente para o Deus da criação. No entanto, de maneira surpreendente, o Deus que habitou nas densas trevas do Monte Sinai veio ali e encontrou o seu povo. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 1. E capítulo 7, versículos 1 e 2. É impossível ler os capítulos iniciais de 2 Crônicas sem ficar impressionado, assim como Salomão ficou, com o fato de que o Deus Criador mais uma vez habitou com seu povo, em uma imagem do desejo de Deus por redenção e por relacionamento com seu povo. No entanto, por mais especial que o templo fosse como lugar onde Deus se reunia com seu povo, permanecia a sensação
de que o plano ainda estava incompleto. Qual é o porquê disso? Porque o plano de Deus sempre foi centrado em uma pessoa e não em um lugar. De forma que, ao ler a Bíblia, essa verdade surge repetidamente. Pense na mulher do poço de João, capítulo 4. A mulher vem encher os seus recipientes com água e no decurso da conversa com Jesus faz uma pergunta sobre o lugar. Nossos pais adoraram nesse monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. João capítulo 4, versículo 20. Mas parafraseando Jesus, ele essencialmente diz: não se trata de um lugar, isso é sobre uma pessoa. Aqueles que realmente o adoram o Pai, o fazem em espírito e verdade. E eu sou enviado para tornar isso possível. O próprio Jesus é a palavra eterna de Deus em ação. Ele que estava no princípio não poderia ser totalmente contido no templo de Salomão, mas ele escolheu assumir forma humana. E por quê? Para habitar entre nós por um pouco de tempo, para que possamos habitar com ele para sempre. Em vez de perguntar Deus habitou na terra, o nosso conhecimento do Novo Testamento permite afirmar: Deus habitou na terra. O pregador inglês J.I. Packer disse: nada na ficção é tão fantástico quanto essa verdade da encarnação de Cristo. Deus, o Deus da eternidade, se manifestou na pessoa do Filho para viver a sua própria criação e dentro dela, sem deixar de ser Deus. A plenitude de Deus estava contida em um corpo humano. Aquele que moldou o cosmos tornou-se uma partícula do seu próprio cosmos. Ele habitou com o seu povo no deserto, no templo e na fragilidade humana. E ele ainda habita com o seu povo hoje. Jesus agora está fisicamente presente à direita do Pai nas alturas. E como então Deus habita agora na terra, no tempo e no espaço? A resposta é encontrada naquele em quem Jesus prometeu que seu Pai enviasse. Eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. João 14, versículos 16 e 17. Deus graciosamente derramou seu Espírito naqueles por quem o Filho veio, viveu, morreu e ressuscitou. Aqueles que confiam nele, aqueles que o amam, aqueles que foram remidos e reunidos como pedras vivas, a nossa pedra angular. Eles foram reunidos a Cristo. São agora o próprio lugar onde Deus habita. Neste Natal, podemos ficar maravilhados ao considerarmos o fato de que Deus realmente habitou na terra. E lembre-se, se você está em Cristo, você também está sendo edificado juntamente como morada de Deus pelo Espírito. E o templo de Deus é santo, e você é esse templo. Efésios 2, 22 e 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Deus edificou a sua própria casa para habitar na terra, a sua igreja, nós. Eu quero fazer uma pergunta de reflexão. Que diferença essas verdades fazem para você hoje? Qual a visão que você tem de você mesmo e da igreja? Lembre-se, Deus habitou na terra.